De refutar um padre chamado Paulo Ricardo, e ele faz um vídeo onde ele refuta o pastor Silas Malafaia. Refutar um padre eu não acho muito produtivo, porque geralmente, com todo respeito, os padres não conhecem muito teologia em termos exegéticos, né? Então, eu achei melhor refutar o padre Paulo Ricardo, porque ele fala exatamente da expressão sola escritura, vindo da Reforma, e que é um dos 5 solas da Reforma Protestante. Um deles é o sola escritura, que queria refutar a Igreja Católica, que afirmava que a Igreja, os padres, eles têm mais autoridade do que a Escritura. A Igreja, formada dos padres, ela tem mais autoridade do que a própria Escritura. O meu objetivo aqui é mostrar o engano do padre Paulo Ricardo. Primeiramente, o padre ele faz o seguinte questionamento: quem veio primeiro? A Escritura ou a Igreja? Ou a tradição dos padres? E aí ele tenta refutar o pastor Silas Malafaia, porque o pastor falou que Jesus é a palavra de Deus. E aí o padre afirma que Jesus é a palavra de Deus, mas o padre que estava falando sobre a tradição das Escrituras, o padre falava da Bíblia. Então o padre Paulo Ricardo, ele fez uma dicotomia entre Cristo como palavra de Deus e a Bíblia. Ele acha que Cristo é a palavra de Deus, é diferente da Bíblia, dos 66 livros inspirados por Deus. E o padre desconhece que Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Não há nenhuma separação, diferença entre palavra de Deus e Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus manifestada, obedecida, escrita. No princípio era o Logos, a palavra de Deus. E nós vemos vários textos na Bíblia onde os autores colocam a Bíblia como palavra de Deus. Não há essa diferença. Nós podemos ver aqui no texto de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, que diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pedro deixa claro que nós somos regenerados mediante a palavra de Deus. Aí ele diz, por toda a carne é como a erva, ele cita a Bíblia, a palavra de Deus, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, Pedro não faz nenhuma dicotomia entre a palavra de Deus e a palavra do Senhor e a Bíblia, que se refere àquela biblioteca dos livros canônicos, dos livros inspirados. Então, o padre, claro, ele erra nisso aí. Depois, ele
ele mostra o Novo Testamento grego, e ele diz o seguinte, que os 27 livros do Novo Testamento grego, aí ele vai falando os nomes dos evangelhos, né? E aí ele vai dizendo aqui, né, os nomes dos evangelhos, Catamathlaion, Catamarcon, né? Aí ele vai falando, esses 27 livros, não foi Jesus que escreveu. Claro, Jesus não escreveu, mas autorizou os seus apóstolos a escreverem no Evangelho de João. Ele diz que o Espírito Santo, quando viesse, ensinaria a eles todas as coisas. O próprio Jesus falou da mulher que enxugou os seus cabelos com seus pés. Ele disse, em toda parte que esse evangelho for pregado, falará sobre ela. Ou seja, Jesus sabia que o evangelho ia ser pregado e com certeza, é claro, que ia ser escrito. E então o padre faz a seguinte pergunta: quem disse que esses 27 livros foram inspirados por Deus? Não foi Jesus, ele disse. Afinal de contas, quem diz? Né? Aí ele diz o seguinte, a resposta dos protestantes. Os protestantes dizem que foram inspiração divina, mas quem inspirou? Deus inspirou quem? Aí ele disse, não foram os macacos, não foram os ETs, foram os homens. O padre está correto, foram os homens, mas quem são esses homens? Segundo o apóstolo Paulo, Deus inspirou os autores, só os autores, e não mais ninguém. Os autores. E Paulo fala claramente isso sobre a inspiração. Vamos colocar aqui em 2 Timóteo capítulo 3:16, e vamos colocar no texto grego, que diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz aqui, passa graphe theopneustos, kai ophelimos, pros didaskaliam, pros elechon, pros epanortosim, pros paideiam, ten ene dikaiosunem. Toda a escritura é inspirada por Deus. É interessante que essa expressão inspirada por Deus, ela vem de um só adjetivo aqui, theopneustos. Theos quer dizer Deus, pneustos, sopro, theopneustos, ou seja, soprado por Deus, e implica em uma inspiração. O apóstolo Paulo, é muito interessante que Paulo não colocou um verbo ser, o verbo estim. Era ter esperado Paulo ter escrito assim, passa grafa estim theopneustos, mas ele não colocou o verbo ser, estim, o verbo emir, estim, mas ele simplesmente passa grafe theopneus, ou seja, toda a escritura, ele já deixou claro que já é uma característica, ou seja, Paulo colocou os adjetivos de uma forma atributiva, mais contundente ainda. Toda a escritura é inspirada por Deus, theopneustos, e ofélimos, e útil para o ensino, para a demonstração, elechos quer dizer prova, demonstração, que no caso seria uma repreensão mostrando provas, para a correção, pros epanortosim, para a correção, para a disciplina, paideiam, aí que vem a palavra pedagogia, paideiam, para a disciplina, e para a disciplina na justiça, en dikaiosune. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa claro que não são os padres, não são as pessoas, outras pessoas, mas é a escritura que é inspirada por Deus, e claro que a escritura é inspirada pelos seus autores e não por mais ninguém. Aí há uma pergunta. A pergunta é o seguinte: como
a igreja, como a igreja aceitava esses livros, porque havia livros chamados apócrifos ou pseudo-epígrafos. Ou seja, existiam outros evangelhos, existiam outras epístolas. E por que a igreja não aceitava? A igreja tinha quando se diz a igreja aceitava aquilo que já era inspirado por Deus. E como era manifestado isso? A igreja aceitava somente livros que tinham a assinatura apostólica. Apesar de alguns livros não dizerem o seu autor, mas a igreja sabia dos seus autores que eram apóstolos ou ministros de Deus que andavam com os apóstolos, que eram considerados também apóstolos. Ou seja, aqueles livros que não vinham dos apóstolos, a igreja imediatamente já eliminava, não aceitava. Uma prova disso é que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Lucas diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus era chamada, no Novo Testamento, ela chamava doutrina dos apóstolos. Se não fosse a doutrina dos apóstolos, a igreja não aceitava. Então não era ninguém que um concílio de apóstolos que diziam, olha, isso aqui é palavra de Deus, então aceitem. Não, não é isso não. Era a própria escritura, os apóstolos escreviam e a igreja aceitavam porque eram vindos dos apóstolos e os apóstolos confirmavam as demais escrituras. Esses mesmos apóstolos, como o apóstolo Pedro, que aceitou os escritos do apóstolo Paulo como as demais escrituras do Velho Testamento. Então, quem veio primeiro? A autoridade da igreja ou a autoridade das escrituras? Claro, quem veio primeiro foi a autoridade das escrituras. A igreja simplesmente aceitava aquilo que já tinha como autoridade. Já tinha como autoridade. E é por isso que muitos livros não foram aceitos. Muitos livros não foram aceitos não foi por concílios. Muitos livros não foram aceitos foi exatamente porque a igreja não aceitava que não tivesse a assinatura apostólica. Existem alguns livros, por exemplo, o livro de Hebreus. O livro de Hebreus não se conhece o autor, mas a igreja na época sabia do seu autor. Quando foi endereçado à igreja, eles sabiam do seu autor, porque ele falava com autoridade apostólica. Então a igreja tinha uma consciência dos livros inspirados. Outra coisa, nós vemos em muitos pais da igreja, muito recentes, vou dar um exemplo para vocês, Papias, que é do século de 100 anos depois de Cristo, Justino o Marte, do ano 151 depois de Cristo, Irineu do ano 180 depois de Cristo, todos eles já tinham os livros, os evangelhos, os nomes dos evangelhos, e eles falavam dos evangelhos de uma forma muito aberta, dos livros do Novo Testamento. Isso demonstra claro que os livros do Novo Testamento já eram conhecidos, os livros canônicos, como a autoridade do Novo Testamento. Como não havia um concílio. Até porque, se você olhar a carta de Paulo aos Gálatas, o próprio Pedro, que a Igreja Católica o tem como o primeiro Papa, como aquele que tem uma palavra infalível, o próprio Pedro foi repreendido por Paulo. Paulo repreendeu Pedro em Gálatas, você pode ver no capítulo 1 e capítulo 2. Paulo repreendeu Pedro e Barnabé, que eram apóstolos. Repreendeu-os porque eles estavam andando de uma forma hipócrita. Ora, se os próprios apóstolos eram repreendidos por outros apóstolos,
Como Deus poderia confiar a sua palavra em escolhas de concílio? É claro que não. Deus inspirou os seus autores, porque o que foi inspirado foram os autores, não foram padres, não foram bispos, outros bispos, mas os autores que escreveram. E Deus manifestou essa inspiração na igreja através dos autógrafos, através daqueles que escreviam, que tinham que ter autoridade apostólica. E então, o padre, ele fala, 1 Coríntios capítulo 15, e ele diz que Paulo que fala da tradição, que ele estava falando do evangelho assim como ele recebeu. Claro que ele recebeu a tradição, mas tradição de quem? Dos apóstolos, daqueles que tinham autoridade. Era uma tradição porque não havia papel como nós temos, mas havia alguns escritos, havia alguns escritos, né? Então, nós vemos, por exemplo, que todos os evangelistas pegaram os escritos e a tradição de Marcos. Marcos, ele foi uma fonte para os demais evangelistas, mesmo aqueles que eram de testemunho ocular, como Mateus. Então, a tradição era dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Paulo recebeu da tradição dos apóstolos, como ele mesmo disse que foi conversar com Pedro, que foi conversar com os demais apóstolos depois, com Tiago, o irmão do Senhor, que era apóstolo. Então, essa tradição não era de padres, essa tradição era dos apóstolos que escreveram. Apóstolos, nós não temos mais apóstolos hoje em dia. E padre nenhum, papa nenhum era apóstolo. E o próprio Pedro foi repreendido por Paulo. Então, vejam bem que os 7 livros acrescentados no Velho Testamento da Igreja, da Bíblia da Igreja Católica, foi no Concílio de Trento, no século XVI, no Concílio de Trento, onde eles decidiram colocar 7 livros que estavam na Septuaginta, que a igreja não aceitava, a igreja do Novo Testamento não aceitava. Não há um relato do Novo Testamento desses livros da Septuaginta, até porque os rabinos que escreveram a Septuaginta tinham muitas tradições gnósticas também, tinham tradições até espíritas. É um erro pensar que por ser judeu daquela época não tinha esoterismo, gnosticismo, etc. É um erro. Nós podemos perceber que os judeus, na época de Jesus, eles acreditavam numa reencarnação. Na reencarnação. Outros não acreditavam na ressurreição, como os saduceus. Então havia uma mistura de doutrinas que eles herdaram, inclusive dos outros povos. Os judeus, os 70, chamado 70 ou 72 anciãos que escreveram a Septuaginta, eles foram também influenciados e eles colocaram outros livros, como os judeus também tinham outros livros, né? Que Jesus foi até contra a chamada tradição dos anciãos, que era o Talmud, que era outro livro dos judeus. Então, o padre Paulo Roberto, completamente errado, não se baseou nas Escrituras, não conhece as Escrituras, e é claro, por isso que ele só teria mesmo que errar.